e que esteve à frente agora da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e que agora deixa esse cargo para assumir a diretoria de projetos do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, que é um órgão ligado à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Muito bom dia, doutor Fernando Schwank, bem-vindo ao Conexão. Bom dia, Alex, bom dia a todos os espectadores, um abraço ao doutor Odacir, que é meu amigo de longa data, e sem dúvida, grande desafio aí, depois de um outro grande desafio, a convite da ministra Tereza Cristina, que se encerrou aí na quarta-feira, quando foi meu último dia dentro do Ministério da Agricultura, que com muita honra aí pudemos implementar vários projetos muito interessantes para a agricultura brasileira. Eu vi essa troca aí como uma promoção, porque foi muito elogiado o seu trabalho à frente da secretaria, e que eu acho que a cereja do bolo foi o anúncio do Plano Safra, quando nós tivemos um aumento substancial dos recursos para a agricultura familiar, mais especificamente para o Pronaf, né, secretário? Na verdade, desde o início do nosso trabalho lá no Ministério da Agricultura, a própria ministra Tereza Cristina deixou muito claro que a agricultura familiar seria uma das 31 bilhões de reais quando nós chegamos no Ministério e deixamos o Ministério agora com quase 40 bilhões de reais de Plano Safra para a agricultura familiar. Nós, esse mês, Alex, passamos de 70 bilhões de reais financiando pequenos agricultores no Brasil inteiro. Destes, 17 bilhões e meio no Rio Grande do Sul. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas isso é crédito. Sim, é crédito, mas subvenção do governo federal para que nós possamos ter as taxas que a gente tem no Pronaf. Então, só esses 17 bilhões e meio que nós colocamos no Rio Grande do Sul, nesses 2 anos e meio, existe aproximadamente 2,5 bilhões de reais de subvenção do governo federal. Isso é dinheiro na veia do agricultor. E isso mostrou-se muito importante para o aumento de quase 20% dos recursos nesse período, 17% de aumento de investimento e 11% de aumento de contratos. A gente financiou quase 3 milhões e meio de agricultores nesse período, 3 milhões e meio de contratos, sendo que mais de 400 mil no Rio Grande do Sul. Então, houve realmente vamos dizer assim, uma priorização dos recursos para a agricultura familiar. E dentro deste tema do Pronaf, eu queria citar os que nós lançamos. Pronaf Habitação. Nunca foi possível financiar residências rurais pelo Pronaf. Nós, em 2019, convencemos o Ministério da Economia que isso seria importante para a agricultura dos pequenos, para a sucessão familiar, e nós, neste mês de junho, passamos 15 mil casas financiadas. Eu não sei se existe no Brasil outro programa de financiamento habitacional que tem um impacto desse tamanho. E dessas 15 mil casas, Alex, 5.400 no Rio Grande do Sul, de agricultores que tomaram recursos, fizeram suas casas para os seus filhos, reformaram. Então, nós tivemos impactos de políticas públicas que nós implementamos muito grandes. Outro tema, o cooperativismo, que estava comigo também. Nesse período, 4,4 bilhões de reais para financiamento em agroindustrialização de cooperativas da agricultura familiar, sendo que desses 4,4 bilhões, 2 bilhões no Rio Grande do Sul. Então, realmente nós conseguimos ter impactos muito grandes nas políticas públicas durante o período da ministra Tereza Cristina, onde eu tive a grande honra de comandar essa secretaria que responde aí a quase 80% dos estabelecimentos rurais do nosso país, trabalhando no sentido de que eles gerem renda, mantenham seus produtores e gerem riqueza também para o nosso país, principalmente nesse momento onde as cadeias de alimentos curtas estão sendo tão valorizadas. E essas cadeias, elas realmente são abastecidas
por pequenos agricultores. Então, acho que houve, vamos dizer assim, um sucesso nesses 2 anos e meio da ministra, que é uma pessoa espetacular. Ela é técnica, ela é política, ela é sensitiva, ela consegue ter uma perspicácia na implementação dessas políticas e liderar sua equipe. E eu acho que por 2 anos e meio a gente manter a mesma equipe no Ministério, como é a que nós temos agora, e praticamente ela se mantém, porque o César Halum, que é secretário de Política Agrícola, veio para o meu lugar, e o Guilherme, que era secretário, que era assessor dela, ex-presidente para a política agrícola. Então mantém a equipe dela, e eu, obviamente, vou para um desafio um pouco maior fora do Brasil, para representar também o Brasil, né, nesse importante instituto. O senhor vai ficar lá, qual é o país que o senhor vai mesmo? A sede do ICA, que é uma organização internacional que trata da agricultura, é na Costa Rica, né? Ele é ligado à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que fica em Washington. E o que é que faz necessariamente nesse novo desafio aí? Qual é a função, Fernando? Bom, primeiro dizer que o ICA, ele é um instituto internacional que trata da cooperação técnica da agricultura nas Américas. Uhum. Ele é uma organização como se fosse a FAO das Américas. Ele é mais antigo que a FAO. Ele teve um papel importante, inclusive, na criação da Embrapa no Brasil, levando experiências vitoriosas de países a países, ajudando na implementação de projetos técnicos, tratando justamente nesse intercâmbio de informações do Canadá para baixo, pega as Américas todas, e eu vou coordenar uma nova diretoria que foi criada agora. Fui convidado pelo diretor-geral Manuel Otero, que é um argentino, e que está sendo reeleito agora em setembro, portanto um mandato de 4 anos, para trabalhar e coordenar os projetos técnicos do Instituto nos 34 países das Américas, uhum. Na relação também com a captação de recursos, fundos internacionais, lidar com os temas como, por exemplo, a cúpula dos sistemas alimentares, a cúpula do clima, onde o ICA ele trabalha muito como um amálgamo entre os países, buscando consenso para que os blocos das Américas cheguem com consensos e com mais força, obviamente, nessas discussões internacionais. Deve ter sido uma experiência fantástica para o senhor esse período aí. O senhor está desde o início do governo, desde 2 de janeiro, ou seja, desde realmente o início do governo de Jair Bolsonaro. Nos conte um pouquinho sobre essa experiência no Ministério, lidando com uma pasta que é uma das pastas mais importantes da esplanada, né, secretário? Sem dúvida. Talvez a mais importante da minha vida. Eu que sou um técnico da área rural, que trabalhei por 20 anos como consultor do Sebrae, que tive experiência política, que coordenei vários projetos internacionais, mas ser secretário do Ministério da Agricultura, e eu participei desde a transição, Alex. Eu já participava do grupo que iniciou vamos dizer, a remodelação desse novo Ministério da Agricultura, que recebeu nada mais, nada menos do que a agricultura familiar, do que a pesca, do que o Serviço Florestal Brasileiro, do que o INCRA, né? Então, o Ministério da Agricultura, ele voltou a ser o que ele era há 20 anos atrás, quando ele tinha a responsabilidade de todo o setor primário brasileiro, efetivamente. E a experiência, como eu digo para alguns amigos, ela é muito diferenciada, porque lá você tem que tratar com políticas nacionais. Então, a gente não trata só com o município, com o estado do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que tratar os temas do Nordeste brasileiro, onde nós temos aí a metade da agricultura familiar do Brasil e uma grande parte na pobreza. Então, ele tem um outro aspecto, né, que é lidar com o tema da pobreza rural. Nós lançamos um programa
de bioeconomia para extrativistas que trata aí do norte do Brasil, e aí algumas cadeias que têm ganhado muita força, como o açaí, a castanha, os óleos, né? E aí lidar com esse tema, que é um tema delicado, mas que tem uma exposição internacional imensa, e tanto que nós tivemos uma interação enorme aí, principalmente com os alemães, nesse tema da bioeconomia, lidar com o tema da assistência técnica no Brasil inteiro. Nós acabamos lançando um programa de assistência técnica digital e um programa de assistência técnica que a gente chamou de agroresidência, que já tem 1.500 jovens formados e recém-formados no campo aí, com uma bolsa do Ministério da Agricultura, e a própria relação política, né, dentro do Ministério, que sempre foi liderado pela ministra Tereza Cristina e pelo Dr. Marcos Montes, que tem muita experiência também, que é o nosso secretário executivo, mas sempre os temas delicados eles foram tratados no grupo e no âmbito dos secretários. Então, um grupo muito próximo da ministra, que ajudou e protegeu, vamos dizer, dos temas que pudessem ser mais espinhosos, e um grupo muito unido. E, na minha opinião, esse é o reflexo também desse processo contínuo que se deu dentro do Ministério da Agricultura e que tem tido um sucesso muito grande para a agropecuária brasileira, pela continuidade que pode se dar das políticas públicas. Então, foi realmente uma experiência muito rica. E esse, como tu falaste no começo, esse convite que eu recebi para assumir esse posto internacional, ele só foi possível graças ao trabalho dentro do Ministério e o aval da própria ministra, porque eu recebi esse convite em novembro, conversei com ela e disse a ela que eu não gostaria de sair até o Plano Safra 2021-2022, que também seria o último Plano Safra da ministra, para que a gente pudesse concluir aquilo que a gente tinha começado, para tu também ter essa posição, que vai ser importante para o Brasil também. E que coisa boa, né? Passar por essas janelas, abrir e fechar a porta da mesma maneira que abriu, né? Sair bem, sair tranquilo. Eu acho que isso no serviço público de um modo geral, eu acho que é absolutamente saudável. O senhor já tem planos políticos definidos para 2022, secretário? Não, o meu plano agora é seguir tecnicamente, né? Eu sempre fui um técnico que gosta de política, né? E esse convite é um convite para 4 anos, né? Portanto, eu vou para ficar 4 anos no exterior e poder também cumprir esse papel, como eu tenho cumprido outros que têm me dado, e seguir realmente ajudando o meu país, fora do meu país agora, que foi realmente uma experiência magnífica que eu tive de poder contribuir com o meu país, e tenho certeza que vou poder contribuir com a agricultura das Américas agora, utilizando a experiência do nosso Brasil. Quero desejar boa sorte nesse novo caminho aí, e de vez em quando a gente vai lhe incomodar lá para a gente pegar alguma informação, e desde já ficar à disposição sua aí, desse seu setor, para que traga informações para nós aí. Muito obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço. Eu tenho acompanhado, né, o teu programa todos os sábados pela manhã, o doutor Odacir, o Pires, que é um amigo lá de Brasília, agora vi falar do Domingos, que é meu amigo de muitos anos, o Gideão, que é um grande amigo, o deputado Edson Brum, que é da minha terra, né, que a gente trabalha e milita junto, o deputado Alceu Moreira, que foi presidente da FPA, muito importante nos 2 primeiros anos aí da gestão da ministra, enfim, né, todos aqueles que militam nesse tema do setor agropecuário, principalmente aqueles que levam essa notícia tão qualificada para os nossos produtores. Parabéns aí pelo programa, muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Hoje a gente só tem Rio Pardense, que daqui a pouco a gente vai falar com o teu correligionário também, o deputado Edson Brum. Eu trago um abraço também para ti, Fernando, do João Batista, ele que é diretor comercial do IRGA, mandando um abraço ao Fernando e desejando tudo de bom aí para esse novo desafio. Obrigado. João é amigo aí, da denominação de origem do arroz do litoral norte gaúcho. Toda a turma lá do litoral norte. Abraço, amigo. Bom fim de semana. Conte conosco sempre.